Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossos trabalhos lendo uma mensagem do livro Notícias de Fraternidade, psicografado pela Carol Fontes, o Diego Garle e o Newton Stuck, pelo Espírito Dimas. Amar, sentir e agradecer. O amor, quando verdadeiro, sempre promove a paz. Se amamos de verdade, não há motivo para queixas, medos, melindres. Tudo é força do bem que trabalha a nosso favor. Quando nos concentramos em amar, todo o universo se mobiliza para que mais amor nos encontre e, por conseguinte, mais paz e mais felicidade. Tenhamos como objetivo amar e o resto se resolve por si. Amar, sentir e agradecer são essas forças que a vida traz. Em relação aos nossos recados, sempre estamos precisando, e agora, de potes de sorvete. Quem puder estar trazendo, porque a gente arrecada para a casinha da sopa, as pessoas vão até lá para tomar a sopa e depois elas levam. Então, sempre usa bastante pote de sorvete. Quem puder estar trazendo, é só deixar lá embaixo. E também remédios. Sabe aquele remédio que a gente abre e não toma tudo, né? Sobra um pouco dos remédios e a gente não vai tomar mais, ainda bem. Mas a casinha da sopa usa bastante. Muitos remédios. Então, claro que dentro do prazo de validade, quem puder trazer também é muito bem-vindo. Vamos à nossa prece inicial. Acalmando o nosso coração. Serenando o nosso pensamento, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus por este dia, que possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para os ensinamentos dessa noite, que eles caiam fundo em nossa alma e nos transformem, que possamos compreender os ensinamentos que a doutrina nos traz, os ensinamentos de Jesus, e assim mudar a nossa vida com fé, com paz, com amor, com esperança e coragem, seguindo sempre nosso Mestre amado Jesus. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje recebemos o seu Enilton. O seu Enilton, seja muito bem-vindo. Gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Nós vamos falar um pouco sobre a dor, ok? Bom, eu tive um sonho e nesse sonho me apareceu um espírito muito bom, muito bonito. E eu perguntei para esse espírito quem era ele. E ele me falou: eu sou a dor. Falei: como você é a dor? Você é um espírito evoluído, você é a dor, você que prejudica as pessoas, você que maltrata as pessoas. Ele falou: acho que você tem uma ideia errada de mim. Eu falei: mas por quê? Porque você tem que modificar esse pensamento que você tem de mim. Eu falei: mas como? Se você faz as pessoas sofrerem. Então ele falou: eu vou contar algumas coisas para você e espero que você tenha uma nova ideia daquilo que eu faço, porque eu sou uma enviada de Deus para fazer as necessidades dos homens. Eu falei:
falei, tá bom, então me explica. E ela começou a falar. Eu vou contar uma história para você. Era uma vez, dos cataclismas que aconteceram no mundo, um pedaço de carvão foi soterrado, ficou lá embaixo, ficou milhares de anos lá embaixo, soterrado, sob pressão, virou uma pedra, e depois de muitos e muitos e muitos anos emergiu. E essa pedra chegou para o senhor que comandava aquele reino, falou: escuta, eu quero modificar, eu não quero ser pedra. Ele falou: mas como assim? Eu quero me modificar, eu quero evoluir. E o senhor falou para a pedra: olha, para você evoluir, você vai ter que passar por um processo. E esse processo é um processo difícil, é um processo de dor, inclusive. Mas você quer? Eu quero sair dessa minha condição de pedra. Então tá bom, chama o artífice, chamou, falou: olha, pode levar a pedra, que ela vai passar por um processo. E por muito tempo se ouvia dizer: ai, ui, estou sofrendo. E aquilo você pediu, e aquilo continuou. De repente volta a pedra, como um lindo brilhante, que tinha sido lapidado. E o senhor perguntou: você quer voltar a ser pedra? Não, agora eu sou um diamante. Imagina, eu vou participar de alguma coroa, de algum rei, ou de um anel de uma pessoa importante. Eu não quero, não, eu quero continuar com isso. E pelo que você passou? Não, tudo bem, valeu a pena para ser o estado que eu sou hoje e o desejo que eu tinha. De repente vieram milhares de uvas correndo. Nós também queremos modificar, nós também queremos passar por um processo. Vocês querem? É um processo e é um exercício que inclusive tem dor. Vocês querem mesmo? Queremos. Chama o pessoal da vinícola, coloque nos barris. Colocaram todas as uvas no barris, chamaram as pessoas e começaram a pisar nas uvas. Só se ouvia: ai, ui, estão me esmagando, estão acabando comigo. E realmente foi o que aconteceu. As uvas viraram uma pasta. Depois separou-se essa pasta do líquido que ficou embaixo e virou um vinho. Aí se perguntava para o vinho: vocês querem voltar a ser uva? Não, imagina, agora eu sou um vinho delicioso. Eu vou participar dos banquetes dos reis, vou participar da Santa Missa, onde o senhor se consagra. Não, eu estou muito bem. E a dor, valeu a pena? Não. O processo foi difícil, mas valeu a pena. E assim teria outros exemplos, como o petróleo, que é feito cracking, para que ele vire óleo, gasolina, querosene de aviação, etc. Toda evolução passa pela dor. Esse é um exercício que ocorre a todos nós. Então, os processos que passam o ser humano para a evolução são exercícios que fazemos para atingir outros patamares espirituais. Não há evolução nesse planeta sem dor. Não há evolução nesse planeta sem dor. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Há pouco tempo estávamos no umbral, nós já evoluímos. Nós estamos num patamar maior. Mas ainda estamos no começo dos degraus da escada.
E temos que entender que nós vamos evoluir, que nós queremos evoluir. Mas a gente tem que entender os processos e os exercícios que nós temos que fazer nessa vida. Toda a vida humana está sujeita à dor. A dor faz parte da nossa vida, tanto para os bons quanto para os maus. Como para buscar seu equilíbrio espiritual e sua evolução. Apesar do ser humano rejeitar a dor, ela faz parte do processo evolutivo. A dor é tida pelos seres humanos como castigo que nos afeta. O que falam da dor? Algumas pessoas. Segundo Leon Denis, que continuou a obra de Kardec, ele diz que a dor é apenas um meio que usa o poder infinito para nos chamar a si. Ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessível à felicidade espiritual, a única duradoura. Lux Caterini nos ensina na sua obra Conviver e Melhorar: se você pudesse perceber por si próprio os erros que está cometendo e corrigi-los, não haveria necessidade de passar pelo processo de tanta dor. Portanto, a dor, conclui ela, não é castigo, é aprendizagem. Emmanuel nos diz: a dor é o tributo que se paga ao aperfeiçoamento espiritual. Buda nos diz que a única função da vida é a luta pela evolução e vitória sobre a dor e sofrimento. Jung, o psiquiatra e psicoterapeuta, diz que o homem tem que lutar com o problema da dor. O oriental quer livrar-se da dor expulsando-a. O ocidental procura suprimi-la com remédios. Mas a dor precisa ser superada e o único meio de superá-la é suportando e vencendo-a. Aprendemos isso, conclui ele, com o Cristo crucificado. Cristo, no Sermão da Montanha, dizia: bem-aventurados que choram, os que serão consolados. Bem-aventurados famintos, os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Você vê que a dor percula a nossa vida, ela perpassa por nós. E aquele que não entende os processos da dor vai sofrer muito mais. Porque qualquer problema é muito grande, é um problema muito grande. Eu vou dividir o estudo da dor em dor física e dor moral. Que eu vou dividir a dor moral por dor psíquica e dor espiritual. A dor física produz sensações e a dor moral sentimentos. Na verdade, a dor física é um alerta do corpo que algo está acontecendo e que nós temos que perceber e tomar atitude, indo ao médico, verificar o que acontece com o nosso corpo. Fazendo ginástica, indo lá no clube ou em alguma academia, ou andando. A academia do mundo é andar. O corpo humano é uma bênção para os nossos exercícios da reencarnação, gente. Diria para vocês que reencarnar hoje é difícil. Cada vez mais as pessoas têm menos filhos. E o número de espíritos que
querendo reencarnar é 6 vezes mais do que os habitantes da Terra. Então tem muita gente querendo vir para cá para saldar os seus problemas, para resolver os seus problemas. E nós estamos aqui. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, porque é ele que interage com a vida toda, e temos que ter responsabilidade com esse corpo. Como? Comendo adequadamente, dormindo adequadamente, praticando exercícios adequadamente, tentando não ter estresse na vida. Todo mundo tem problemas, não há dúvida, mas a gente tem que evitar aquilo que nos pune. A gente tem que evitar aquilo que vai contra a gente. Entender que os objetivos de ganho e de conquista são importantes, a ganância não. Toda vez que a gente opta por violar as leis, né, a gente vai ter problema. Então, se a gente conseguir equilíbrio na vida, a gente vai viver melhor. E não vai somatizar. O que é somatizar? É fazer com que o corpo sinta, que o corpo seja atingido por nós mesmos, com gastrite, com úlcera, com problemas estomacais, intestinais, com problema no coração. Quem tem problema de gastrite e problema de estômago é melhor do que ter de coração, né? Porque pelo menos o estômago avisa mais a gente e a gente vai mais atrás. Às vezes não dá tempo de alguém que está com um problema muito grave de coração. Então nós temos que nos cuidar, entender que a vida é uma bênção e nós recebemos essa graça de estarmos aqui. Então nós temos que respeitar e ir atrás para que a gente tenha esse equilíbrio do corpo. Dor psíquica. A dor psíquica é resultado dos problemas aprendidos. Segundo Piaget, quando a gente nasce, a gente não divide, a gente é o todo. A gente é a parede, o berço, a gente é a mãe, a gente é um todo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai começando a distinguir o que é o peito da mãe, o que é a mãe, o cheiro da mãe, o berço, o pai, que eu não gosto muito, eu gosto da mãe. E aí a gente vai distinguindo essas questões. Quando a gente cresce mais, o que a gente quer? A gente quer ser amado, ser querido pelo meio familiar. E o que a gente faz para que isso aconteça? A gente vai entender o processo, vai assimilar o processo, vai obedecer o processo. Nessas ações comportamentais nossas, tanto dos nossos pais como nossas também, a gente aprende e forma o nosso programa mental daquilo que vai reger a nossa vida. Isso se forma principalmente aos 7 anos, onde a gente está totalmente dedicado à família. Ou seja, todos nós somos frutos do direcionamento e da educação e do aprendizado que nós tivemos na infância. Este programa, esse software, é indelével. Mas como a gente não modifica isso? Você modifica com muita energia. É que nem o paciente que chega na clínica para nós e fala: doutor, eu chego em casa todo estropiado, o que acontece comigo? E durante a terapia a gente descobre com ele que ele caminha e cai num buraco.
Ele falou, puxa vida, eu nunca tinha visto isso. Então, ele começa a pôr energia no caminho dele para se desviar do buraco, para não cair. Agora, se ele não presta atenção, ele vai cair de novo. Por quê? Porque o programa dele não muda. Ele vai dessensibilizar ou pôr energia ali. Mas a base dele é para seguir aquele caminho. Assim somos todos nós. Então, aí já começamos a ter os nossos vieses na vida. Então, quando a gente formou aquilo que o Paulo Gaudêncio, o psiquiatra Paulo Gaudêncio, psicoterapeuta, dizia, que a gente forma o caminho da roça. Então, na família a gente vai e volta. Quem participa de uma família mais rígida, as pessoas você tende a ser mais rígido. Quer uma família mais solta, você vai aprender a ser mais solto. Numa família mais alegre, você vai ser mais alegre. E aí é uma característica que você começa a trazer. Quando você vai para a escola, você vai levar esse caminho da roça que você fez. Opa, ele não serve tanto, você vai ter que modificar um pouco. Quando você vai para a universidade, você vai ter que ter outro caminho da roça, refazer isso. Quando você vai trabalhar, você vai ter que refazer aquilo que você tinha como base. Quando você vai namorar, vai casar, você vai ter que ter outro caminho. E assim, aquele que tem jogo de cintura maior vai se adaptar mais às dificuldades da vida. Esse também, além do corpo físico, já é um outro viés que nós temos na vida. Porque tem pessoas que não conseguem mudar, porque não conseguem partir para um outro nível de solução. Vão ter mais dificuldade. Segundo Paulo Gaudêncio, ele dizia o seguinte: as pessoas de mais idade, que são mais felizes, são aquelas que conseguem se adaptar àquilo que vai acontecendo na sua vida. Aqueles que solidificaram as suas ideias, petrificaram as suas ideias, vão ficar para trás, não vão conseguir mais participar. E aí ele dizia, essa é a diferença entre o idoso, porque tem mais idade, e o velho, que ficou fora absolutamente do status quo daquilo que acontece no dia a dia. E eu não estou dizendo para que a gente saiba tudo sobre computador, tudo sobre as coisas mais modernas, mas a gente tem que entender o que se passa no mundo para interagir com ele. Porque se você não interagir com esse mundo, você vai ficar de lado e vai sentir mais dor. Dessa forma, nós aprendemos a sermos mais soltos, ou nós aprendemos a ser mais angustiados, nós aprendemos a ser depressivos. Se é uma família depressiva, nós temos que observar isso em nós. Quem tem medo vai ter uma neurose maior e uma tendência a pânico. E os outros problemas que acontecem na nossa vida. E a gente vê isso, gente, na clínica como quase uma questão, se é isso, então vai dar aquilo. É uma lógica muito grande. E a gente tem que se perceber nisso para sermos felizes. Para não cairmos nas armadilhas que nós mesmos, ou aquilo que nos envolve, montaram para a gente. Nós temos o direito de sermos felizes, mesmo com a dor envolvendo a gente, mesmo com todas as dificuldades. Por quê? Porque nós temos que ter discernimento daquilo que acontece com a gente. Quem sou eu? Eu sou um ser único, maravilhoso, filho de Deus.
tenho minha luz própria. Eu tenho que buscar isso. Vou ter dificuldade? É claro que vai ter dificuldade. Vou ter altos e baixos? É claro que vai ter. Mas nós temos que vencer isso, nos entendendo e nos amando. Joana de Ângeles diz: na área da psicologia, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado. Considerando o enfermo mental e psíquico um ser humano, ainda que momentaneamente tenha perdido sua identidade e com direito de receber ajuda. Então nós temos que buscar aquilo que nos incomoda para que a gente possa corrigir, sempre. Então nós falamos da dor física, nós falamos da dor psíquica, e agora nós vamos falar da dor espiritual. A dor espiritual mostra que nós temos que retornar ao estado de equilíbrio espiritual para evoluirmos. A promessa de cumprirmos os nossos planos reencarnatórios quando chegamos na Terra pode ter sido alterado por nós. Houve um desvio por nossa parte antes e agora temos que retornar, pois escolhemos a porta larga e nos desviamos porque assim a vida é mais fácil. Eu não estou pedindo aqui para que as pessoas se imolem, as pessoas se punam. Não. Eu estou pedindo é que as pessoas tenham reflexões sobre si mesmo. Como Santo Agostinho fazia à noite, antes de dormir. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim hoje? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso ser uma pessoa melhor a cada dia? A grande maioria dos nossos exercícios são referentes à vida atual, gente. É claro que nós temos problemas de reencarnatórios, mas os grandes problemas que nós acumulamos são desta vida. Desta vida. E aí vem o retorno, e aí vem a dor. A dor é a pedagogia para nos levar novamente ao entendimento e ao equilíbrio espiritual. A nossa vida, vamos supor que tenha que ser esse caminho. Se eu for desvio, vou para a direita, eu vou ter que retornar para cá. E esse retorno, esse exercício, não tenha dúvida que vai ter dor. Se eu for para lá, eu vou ter que retornar para o meu caminho. Então, a gente tem que entender, na verdade, o que está acontecendo comigo. O que me afeta, o que bate em mim, o que vem até a mim. Deixa eu fazer um outro comentário para que vocês tenham uma percepção daquilo que a gente faz aqui e da importância que tem as nossas vivências aqui. Deus chama Jesus e fala: já enviei alguns profetas, Abraão, Isaac, Jacó, e nada para aquele povo que foi escolhido por ser monoteísta. A primeira revelação foi com Moisés e os 10 mandamentos, inclusive com 7 nãos. Não. Era preciso os homens terem uma nova revelação. E Jesus encarna para ser essa nova revelação. Jesus veio a este mundo para pregar a conciliação, o amor ao próximo, as bem-aventuranças, a paz, o respeito às diferenças da evolução do ser humano, do mundo futuro. Ele veio pregar o amor. Ele veio
pregar o amor. Por isso que foi crucificado, né? Como aqueles homens, aquele povo rude, bárbaro, materialista, iria entender o amor. E ele percebeu, na verdade, que ele não conseguiria levar toda a mensagem que ele queria, porque ele foi até o limite que ele pôde. E ele diz no capítulo 6, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho de São João, capítulo 14, ele fala o seguinte: Jesus: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, porque o mundo não o vê e não o conhece, mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é Santo Espírito, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14. O Consolador é a terceira revelação e é o Espiritismo. Então, ele não conseguiu. É muito interessante porque as pessoas às vezes perguntam para mim: você é espírita? Eu falo: sou. Você é cristão? E eu falo: sou. E bebo da água límpida de Cristo. Porque as interpretações que nós damos para Cristo são aquelas que Ele queria que desse para Ele. E não aquelas que foram desviadas com dogmas no caminho. Então, nós espíritas damos exatamente e seguimos a palavra de Cristo. Por quê? Porque não fomos nós que fizemos, não fomos os humanos que fizeram o Espiritismo. Foram os espíritos que vieram e nos deram todas as informações e continuam nos dando. Kardec compilou os dados. Uma mesma mensagem era aqui da América do Norte, da Europa, da Ásia, e ele compilou todas essas informações, formando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e assim por diante, o Evangelho e assim por diante. E quando a gente entende isso, e a gente absorve isso, a gente começa a ter uma fé tão grande na gente mesmo, que não é fanatismo, absolutamente não. É que a gente começa a entender os objetivos do que por que estamos aqui, qual é a nossa relação com esse mundo e o que vai acontecer depois. Por quê? Porque Jesus disse: o Pai é a inteligência suprema e o amor maior. Fomos criados pelo Pai simples e ignorantes, com o objetivo de evoluirmos e sermos felizes. Gente, nós temos o DNA espiritual de Deus. Nós somos filhos de Deus. O Pai está conosco. Ele não nos quer o mal. Ele só quer nossa evolução. Vida por vida, ano por ano, momento a momento. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Entender para podermos evoluir. E não decorar. É entendermos, nós absorvemos a ideia dele. Somos amados pelo Pai. Incrível, do jeito que nós somos. Do jeito que nós somos amados pelo Pai. E não vamos ser mais se nós evoluirmos, porque Ele já ama a gente no topo. Mas Ele me ama do jeito que eu sou. Ele te ama do jeito que você é. Ele ama aquele assassino, Ele ama aquele bandido, porque é filho dele e espera que todos evoluam, assim como Ele espera que eu evolua, mesmo sendo baixinho e corintiano. Então,
Sabe, gente? O Pai não nos castiga. Deixa eu falar de novo isso. O Pai não nos castiga. Eu vou gritar agora. O Pai não nos castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos. Quando nós desviamos do caminho e pela lei da ação e reação, nós vamos querer voltar. Ora, se eu fui para lá, é muito fácil, né? Abriu, fecha, sujou, limpa. Não é lógico? Então, se a gente fez alguma coisa de errado, nós temos que corrigir. E vamos corrigir com aqueles que nós causamos algum problema. Vocês entendem que nesses processos, lamentavelmente, tem a dor para que a gente possa se corrigir, e ela é pedagógica nessas ações? Gente, olha que maravilha que eu vou falar agora. Somos imortais. Temos todo o tempo para estudar e evoluir. Nós vamos... O Sol, pouco a pouco, está se apagando. Vai ser trilhões de anos, milhões... Mas ele vai se apagar. A Terra não vai existir. Mas nós continuaremos existindo. As coisas vão se modificar e nós estaremos evoluindo. Porque esse é o nosso objetivo. Cada vez mais evoluir, cada vez mais evoluir. Porque somos imortais. E daqui para frente, somos eternos. Daqui para frente. Então nós vamos ter todo o tempo do mundo para reencarnar, para fazer novos vestibulares, passarmos na faculdade da Terra, voltarmos, aprendermos e seguirmos. A reencarnação é um dos pilares da nossa evolução e da justiça divina. É muito claro isso, né? Em matemática, a gente estuda que, por exemplo, 80 sobre infinito não tem significado matemático. Ou seja, o indivíduo que viveu 80 anos, como é que pode ser condenado infinitivamente ao inferno? Que Deus é esse? Não é meu Deus que vai me condenar por 80 anos em função da eternidade? Meu Deus, isso não é lógico. Deus me perdoa e me dá novas possibilidades da reencarnação para que eu venha novamente aprender, para que eu tenha cada vez mais lucidez sobre a minha vida, para que eu possa cada vez mais ter uma evolução. Estamos sob o envolvimento da lei de causa e efeito. Somos responsáveis sobre tudo que fazemos. Ninguém está com uma faca nas costas de ninguém aqui. A nossa vida depende de nós. A nossa evolução depende de nós. Então, é fundamental que a gente tenha essa vontade da evolução. Estamos em contato direto com o plano espiritual. E recebemos sempre informação. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. A intuição, e cada vez mais que nós treinamos isso, as informações que a gente recebe, a intuição que a gente tem, é treinamento, claro. A gente que trabalha no atendimento fraterno aqui, quando entra uma pessoa, você começa a receber informações, né, minha amiga, que são incríveis para que você possa passar para aquela pessoa. Não é mágico, não é propriedade minha e nem de ninguém aqui. É que o plano espiritual está nos intuindo para que a gente possa passar para aquela pessoa. Essa relação com o plano espiritual é fantástica e a gente aprende a fazer isso dentro do espiritismo. A gente não cobra nada e nunca vai cobrar. Porque o que a gente recebe de Deus, a gente tem que passar para o outro, para os nossos irmãos. Porque
que a gente quer é ver as pessoas felizes resolvendo a sua vida e dando uma ajuda para elas. E nós não pedimos para que ninguém de outra religião, que a maioria que vem aqui, seja espírita. Ao contrário, siga a sua religião. Você está bem lá? Fique lá. Até porque ser espírita é difícil e às vezes chato. Você perde o amigo, você não frequenta mais os locais, você não quer mais aquele tipo de conversa. Por quê? Porque você começa a fazer uma coisa chamada reforma íntima. Tem coisas que não começam mais a te interessar nessa vida, porque você quer evoluir, você quer o bem, você quer a paz, você quer a harmonia, você quer a fraternidade. Isto tudo nos leva, que eu falei agora, a um negócio chamado fé raciocinada. A fé que nos dá uma relação mais consistente com o plano espiritual e com o Pai. Kardec diz: fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando você acredita naquilo que eu falei de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, que nós estamos um pequeno período aqui, que a nossa pátria é lá, aqui nós somos estrangeiros, que nós vamos para a nossa pátria definida, você começa a entender que os processos que acontecem com você são absolutamente passageiros. E existe uma diferença muito grande entre a dor e o sofrimento. Todo mundo vai ter dor, os bons e os maus. A diferença do feliz e do infeliz é que duas pessoas tendo o mesmo problema, o infeliz se senta sobre o problema, o feliz passa mais facilmente sobre ele, porque tem entendimento. Você atende uma pessoa que vem um ano e fala: mãe, eu perdi meu marido, meu Deus, o que eu faço? A gente conversa. No outro ano ela vem: eu perdi meu marido, a senhora casou de novo? Não, é aquele lá ainda. No outro ano vem: eu perdi, é aquele lá ainda. Quer dizer, ela não conseguiu pôr tempo sobre o tempo, não conseguiu fazer coisas para que deixasse isso para trás. Ela consolidou o tempo, ela cristalizou o tempo e vive aquela dor. E vai viver. Ela provoca a dor e vai viver a dor. Quando nós temos que ter um otimismo dentro e seguirmos em frente, seguirmos com otimismo interno e com o coração. Jesus não falou para nós em sangue de Cristo, em religião. Jesus não tinha religião, né? Cristo é o Cristo. Então, gente, a gente tem que ter um otimismo para ir para frente. A dor será extirpada quando as causas geradoras forem anuladas e o indivíduo humano, que eu tô dentro ainda. A dor será extirpada quando as causas geradoras forem anuladas e o indivíduo humano tiver fé e reforma íntima. Se eu tenho fé em Deus, que o meu Pai não me abandona, que Ele está sempre comigo, eu vou enfrentar tudo. Eu tenho um otimismo interno. Eu vou ter dificuldade? É claro que vai. Todos nós temos. Mas eu vou vencê-las. Por quê? Porque meu Pai está comigo. E Ele é forte. Ele quer minha evolução, Ele não quer meu sofrimento. Ele quer que eu passe por aquilo que eu fiz e que aprenda com os meus erros. Ele não vai me aliviar disso. Isso é um problema meu, é que nem um pai que alivia todos, ou a mãe que alivia todos os problemas do filho. Está realmente fazendo com que no futuro ele tenha muito mais problema, porque ele não vai saber lidar com objeção. Ele não vai saber lidar com as dificuldades que a vida lhe impõe. Então cada um tem que passar pelas suas dificuldades para aprender nessa vida, para caminhar, para evoluir.
finalidade da vida é o amor. Se entendermos que as dificuldades que passamos, as refregas, os percalços, as lutas, as dores, são todos os vetores que nos levam à compreensão dos ensinamentos e à evolução, nós vamos nos sentir melhor. São processos educativos, muitas vezes mal interpretados pelo ser humano, que têm por objetivo nos levar ao amor e à mudança de comportamento. Então, senhores, a dor, ela vai chegar até nós, ela vai nos sensibilizar, não tem jeito. Tem dores muito fortes. Perder um filho é uma dor muito forte. E parabenizo quem sabe vencer isso, porque é com muita dificuldade, né, minha irmã querida? Mas as pessoas com fé suplantam. Então, acho que a gente tem que ter ideia da evolução que nós estamos tendo, os objetivos que a gente tem na vida, que é evoluir, que é fazer o bem, que é buscar fraternidade, que é fazer caridade ao outro. Nada adianta eu ser um palestrante espírita e não fazer caridade. Eu não vou ter benesse nenhuma. Tem uma historinha muito interessante do Chico, que é aquela história que um palestrante espírita, que era muito orgulhoso dos seus conhecimentos, que falava grosso, que falava bem, ele desencarna e vai para o umbral. Pô, eu tô no umbral, eu sou palestrante espírita, pô. Como é que eu tô aqui, sofrendo? E ficou lá um tempão, até que um dia ele reza com fé e vê uma luzinha chegando até ele. E a luzinha, aquele ser que está lá, iluminado, fala: eu vim te buscar. Você fez uma prece tão fervorosa que você foi ouvido. E o palestrante olha para ele e fala: o senhor não é o seu Manuel que ficava lá no fundo ouvindo as minhas orações, as minhas preces? Falou: é, sou eu sim. Mas como que eu estou numa situação dessas e o senhor está numa situação tão boa? Aí o seu Manuel fala para ele: é porque eu segui aquilo que você falava. Então não adianta só falar, gente. Não é isso que nos vai fazer melhor. São as ações que a gente faz na vida. Nós vamos ser cobrados pelos talentos que nós trouxemos para essa vida e que nós fizemos com eles, que nós fizemos com as pessoas que são subordinadas a nós, com os filhos que nós temos, com as pessoas que Deus nos deu para que a gente pudesse harmonizar. Esses são os nossos talentos e nós vamos ser cobrados por isso. O que você fez com toda a possibilidade da vida que eu te dei, com toda a energia que eu te dei? Você evoluiu? Você fez com que esse planeta fosse melhor? Ou você enterrou como aquele indivíduo na parábola dos talentos que enterra a moeda? Então, voltando ao início da nossa palestra, a dor não é um mal. Ela nos abate, a gente reclama, claro, a gente vai passar por exercícios difíceis na vida, mas a partir do momento que a gente tem a fé, que a gente tenha Deus no nosso coração, que a gente entenda quais são os nossos objetivos aqui, nós vamos viver melhor. Vamos sofrer menos, porque a dor vai acontecer, mas a gente não vai carregá-la, porque a gente compreende o exercício que ela está nos trazendo. Tá bom, gente?
Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Eu vou encerrar agora, tá?